Hoje estamos aqui com ele, o nosso líder, mentor, George Clooney brasileiro. O nosso apóstolo Manuel Cunha, ele que é o líder da Rios para Nações. E hoje é um enorme prazer. Se você tem alguma dúvida sobre ele, vai mandando aí que a gente responde o que der no programa de possível. Só pede para pegar leve, né? Pega leve, né? Isso. Tudo bem, apóstolo? Boa noite. Boa noite, meus queridos. Aqui é a dupla do Dedê. Somos Daniel e Danilo. Dedê. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. E também com todos vocês que já estão aí nos assistindo. E eu sei que vamos ter um tempo curto aqui, né? Porque uma hora passa tão rápido. Quando a gente começa a conversar e vai. Isso, mas eu tenho certeza que o que nós vamos tratar aqui nessa noite irá acrescentar bastante a sua vida, que está aí nos ouvindo, nos assistindo. E vamos lá, meus queridos, eu estou aqui à disposição de vocês. Vamos começar então com algumas perguntas. A gente separou aqui alguns tópicos da vida do apóstolo Manuel. Tenho certeza que você que está aí tem essa curiosidade, porque às vezes as pessoas, apóstolo, vê o senhor no altar e tal, e às vezes não tem a oportunidade de conhecer um pouco mais de como foi a sua vida, de como você chegou até Cristo, né? E a intenção da mesa hoje com o senhor é exatamente essa. Então a gente queria começar aqui sabendo de como foi a sua criação, a sua adolescência, né? De como que o senhor chegou até Cristo, né? Maravilha, maravilha. Eu sou o 6º filho de 7 filhos. Eita. Já tem a história de lobisomem lá? Tinha, lá no. Eu sou do interior, eu nasci aqui pertinho de Itapevi, nós estamos aqui hoje em Carapicuíba, mas a nossa cidade, o Ministério Rio para as Nações, hoje, a sede a qual eu sou pastor, está instalada na cidade de Itapevi. E eu nasci bem perto de Itapevi. Eu nasci em uma fazenda, como eu já disse, sou o 6º filho de 7. A primeira foi mulher, depois 6 homens. E nós viemos eu venho de uma família bem simples, Daniel. E até 1991, a gente tem chazinho aqui, eu era católico. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Até 1991, eu não servia Jesus, eu não conhecia Jesus. Então, os meus irmãos, eles foram saindo de casa, porque como a gente morava em uma fazenda, nós tínhamos lá dificuldades de trabalho, de emprego. Então, quando chegava em uma certa idade, 14, 13, os irmãos iam saindo. Alguns foram morar com a minha irmã, outros iam morar com o tio, com os avós, para buscar um meio financeiro para ajudar o meu pai. E quando chegou na minha época, não foi difícil. Eu estudei 1º, 2º, 3º e 4º ano, eu comecei com 7 anos na escola, 7, 8, 9, 10, com 11 anos eu tinha terminado a 4ª série e fui trabalhar em uma olaria. Olha só. Olaria, fazer tijolo, né? Tijolos. E ali eu trabalhei aproximadamente 2 anos ajudando meu pai. E nessa época de frio era muito difícil acordar, porque olaria 5 horas da manhã já tinha que estar tudo funcionando, os burros amarrados e o barro comendo. Então eu fui ajudar o meu pai. Então o primeiro emprego que eu arrumei foi em uma olaria. Depois eu fui morar com a minha irmã na Vila Brasilândia e fui trabalhar no comércio também para ajudar os meus pais. Quando você já tinha? Oi? Quando você já tinha? Você foi para a Brasilândia? 12 anos eu tinha, 12 para 13 anos. Eu comecei a trabalhar quando eu terminei o primário. Com 11 anos eu comecei a trabalhar. E ali eu ajudava e muitos meus pais. Porque o meu pai, ele ganhava salário mínimo. Mas toda a vida foi um homem super próspero.
Você já viu aquele ditado, não importa o que você ganha, o que importa é o que você gasta? Então não adianta você ganhar 10 mil e gastar 11, você nunca terá um saldo positivo. O meu pai ganhava um salário mínimo, que nos dias de hoje seria R$ 1.200, e ele cuidou de 7 filhos. E nunca vi faltar nada na minha casa. Na época difícil que os irmãos passavam, eu inclusive passei, o meu pai tinha dinheiro na poupança, ele guardava dinheiro na poupança para ajudar nos momentos difíceis. Então, o meu pai era um homem muito próspero, mas ganhava um salário mínimo. Então, pensa hoje uma pessoa ganhar R$ 1.200 e guardar dinheiro na poupança, hoje, nos dias de hoje. Ainda mais com 7 filhos. Exatamente. Então, essa foi a minha criação. Eu fiquei nesse sítio até os meus 18 anos, porém, com 15 anos, eu conheci a minha esposa. Eu sempre brinco, eu conheci a minha primeira esposa. Sua primeira esposa foi ela. E com 15 anos, eu conheci 15 para 16, eu estava completando 16 anos quando eu conheci a apóstola Elma. E na época, a apóstola Elma veio de um berço evangélico, ela nasceu no berço evangélico. Os seus pais eram pastores, eram apóstolos, na verdade, levaram o evangelho para Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Então eles pregavam o evangelho naquela época. Eles eram do Nordeste. Do Nordeste, isso. E você conheceu ela onde? Então, quando eu voltei da Brasilândia, com meus 15 anos, eu fui trabalhar, eu não sei se vocês conhecem, depois do pedágio da Castelo Branco, tem o Rancho da Pamonha. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei da casa da minha irmã, com meus 14 para 15 anos, que eu fiquei 2 anos morando lá, eu fui trabalhar ali na beira da Castelo, um pouquinho antes do Rancho da Pamonha, uma lanchonete. E essa lanchonete era da irmã da minha esposa. Olha aí. Entendeu? Um manto. E aconteceu que um dia a minha esposa veio para São Paulo, ela veio embora para tentar seguir a vida em São Paulo, e ela foi lá para a lanchonete, onde eu era o gerente da lanchonete. Com 15 anos, com 16 anos eu gerenciava a lanchonete, os funcionários, e quando ela chegou ali, foi tipo amor à primeira vista, né? Aconteceu esse amor à primeira vista e nós começamos... Você foi servir um lanche lá? Como é que foi? Você recepcionou? Ah, mas também... Não, só posso saber, porque ele falou a primeira vista. Não, veja bem, como eu tinha o domínio, eu era o gerente, então tudo tinha que passar por mim, eu tinha que responder por tudo, então automaticamente ela tinha que vir fazer perguntas a mim, apesar de ser irmã da dona, mas ela tinha que fazer algumas perguntas. Então ela foi trabalhar no caixa e eu estava trabalhando ali no balcão, na recepção, no lugar que servia refeições. E ali foi desenvolvendo essa amizade, esse relacionamento, e por final nós fomos morar juntos na época. Não me casei. Ela veio de um primeiro casamento, ela ainda tinha vínculo, porque ela separou e veio embora com a filha, uma filhinha que ela tinha, né, que é a Ellen, né? Então, o que aconteceu? Ela tinha uma base evangélica, e eu do catolicismo. E ela começou a investir na minha vida, o sonho dela era eu me converter. Só que eu era muito corintiano, eu era muito malufista, então eu não tinha muita afinidade com essa coisa de ser evangélico, de ser crente. Então essa coisa para mim era meio... Aquela ideia de que todo católico, não, Deus é um só. Pronto. Deus é um só, pra que eu vou pra lá? Deus é um só. E ela dizia assim, olha, você vai na igreja comigo, e ela começou a falar de Jesus, eu falava, olha, o meu avô era católico, meu avô era vivo, meu avô é católico, meus pais são católicos, e eu sou católicozinho. Então, eu sempre não era brincadeira, a tradição, eu falava sério. De família, herança de família. Na verdade, eu tinha até medo de me converter e dizer para o meu pai que eu estava abandonando o santo que ele servia, a religião dele. Eu tinha esse temor, eu respeitava muito meu pai.
Só que a minha esposa, ela foi muito inteligente. O que ela fez? Eu não perdi um jogo do Corinthians. Boa. Jogava em Campinas, eu estava, jogava em São Paulo, eu estava. Se Deus é fiel, né? Por que não? Pronto. Então já estou falando do Corinthians e você sabe. Eu não perdi um jogo do Corinthians. Quando o Corinthians jogava e eu não, por algum motivo eu não pudesse estar no estádio, eu ficava doido, eu roía as unhas, eu brigava, eu fumava, eu bebia. E eu tô louco. Isso, era mais ou menos isso. E o que aconteceu? Eu fazia acordo com ela. Ela me chamava para ir para a igreja e falava, tá bom, eu vou para a igreja, mas você tem que ir no jogo do Corinthians comigo. Então a gente fazia uma troca, entendeu? Ela ia para o jogo do Corinthians, eu ficava bravo porque ela levava palavras cruzadas. E naquela época prestava atenção. Tinha Casagrande, Sócrates, Vladimir jogando, e o Corinthians fazia o gol contra o São Paulo, e o gol, todo mundo ia lá, não vai ter replay, não vai ter, velho, aqui é o jogo. Então, era uma situação bem difícil, mas assim ela foi me conquistando, e quando eu estava no estádio com ela, no sábado à noite eu tinha que levar ela na Praia Grande, eu morava em Itapevi. E ela morava na Praia Grande? Não, a igreja a qual eu aceitei Jesus e me batizei, a pastora era amiga da família, e a minha cunhada, ela morava lá na Praia Grande, ela tinha um comércio lá e a igreja era no prédio dela. Então, ficou a pastora da família. Então, eu tinha que sair de Itapevi, trabalhava aos sábados, chegava em casa 2, 3 horas e pula para a praia. Mas eu não achava muito ruim, porque eu passava no Eldorado na época, na Marginal, comprava linguicinha, caixinha de cerveja, um limão, né? E já dizia pra praia, então não achava muito ruim. E no domingo eu saía correndo para pegar o Corinthians jogando, né? Então nós fizemos esse acerto. E um determinado dia a pastora falou assim, poxa, por que você não aceita Jesus? Eu falei, pastora, eu não aceito Jesus porque eu sou corintiano. Mas eu falando sério, eu não estava brincando. Sou corintiano. Porque corintiano crente, pra mim não dava. E aí ela falou assim, mas o que tem a ver? Eu falei, não sei, eu sou corintiano, eu bebo, eu sou bagunceiro, né? E como é que você... Como se fosse tipo ver um kit, né? O kit corintiano. Exatamente. Ver a bebida, a bagunça e fuleiragem. E ela era muito inteligente também, a pastora. Ela falou assim, olha, não tem nada a ver, essas ideias suas estão erradas. Jesus ama o corintiano, Jesus ama o manufista, e aquilo mexeu comigo. Mas eu não queria largar o que eu fazia e também não queria aceitar Jesus, né? Enfim, um dia eu desci, um domingo, e esse domingo nós ficamos lá e ela pregou sobre o Salmo que diz que tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, mão, mas não apalpa, e torna-se semelhante a ele, aqueles que o adoram. E no final, a minha cunhada chegou e falou, você viu que a pastora pregou para você hoje? Eu falei, eu não vi nada, como assim? Aí ela repetiu, ela pregou aquele salmo que diz que tem boca, mas não fala, não. Eu falei, eu não ouvi ela pregar isso, mas tinha pregado aquilo. E olha o que aconteceu, Danilo. Naquele domingo eu vim embora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Eu me envolvi num acidente na Dutra. Eita. O meu carro era uma Kombi, a minha renda financeira era a Kombi, e eu vivia daquela Kombi. E na sexta-feira eu me envolvi em um acidente na Dutra. Eu parei a Dutra por uma tarde. 5 caminhões e eu no meio daqueles caminhões. 5 caminhões, foi um engarrafamento. A minha Kombi virou o tamanho de um Fusca. Macetou. E ali, macetou. Caminhão na frente, caminhão atrás, e foi batendo. E naquele volante, ali Deus me salvou. Porque vocês já viram Kombi, sabe aquele ferro da direção? Uhum. Aquele ferro entrou dentro do banco da Kombi assim, ó. E o volante, ela quase encostou no banco da Kombi. E a Kombi não tem não tem um motor, não tem nada. Bateu de frente, do jeito que foi, veio. Eu consegui sair dali, um rapaz bem magrinho, muito mais magro do que eu, para ele entrar no lugar que eu saí, para dirigir a Kombi até em cima do guincho, ele teve dificuldade. Eita, e Deus não deixou quebrar uma perna, me machucar. Eu tinha naquela época na Kombi, tinha aqueles, acho que não é da época de vocês, não era esse som que a gente tem hoje nos carros. Era um toca-fita
embaixo tinha um tal de tojo e outro amplificador. Ficava um monte desse tamanho assim. Alagado assim. E aquilo ali, a quina bateu no meu joelho, rasgou minha calça e foi o sangue que lavou a Kombi. Os caminhões foram todos embora. E a minha Kombi não tinha como, eu não conseguia contato com ninguém, não tinha celular. Estava sozinho? Estava sozinho. Não tinha contato na época e eu fiquei esperando ali por um milagre, sabe? Eu consegui no final da tarde atravessar a pista, conversar com o rapaz do posto, consegui fazer uma ligação para um cunhado que trabalhava ali perto onde eu bati. E ele era crente. E quando ele chegou lá às 18 horas, ele falou, olha, vamos ali no restaurante. Aí ele foi lá, pediu uma cerveja, eu estava sem comer o dia todo, pedi um lanche e ele começou a falar de Jesus. Eu me converti dentro daquela lanchonete. Eita Deus! Seu cunhado que falou com você? Meu cunhado, casado com a irmã da minha esposa. E naquele dia o guincho chegou mais tarde e no próximo domingo eu fui para a igreja lá na Praia Grande, eles me levaram, eu ergui a mão, aceitei Jesus e no outro domingo eu e a Aline, minha filha, pequenininha, ela nasceu em 87, eu estou falando de 91, ela ia fazer 5 aninhos. E ela falou, eu quero me batizar com o senhor. Nossa. E nós nos batizamos em 1991. E de lá para cá, a nossa vida, a nossa pegada, foi todo o tempo com Jesus. Ô apóstolo, como que foi para você, né? Porque tem muitas pessoas que assistem a gente e às vezes não acreditam em propósito de Deus, né? Que tem dificuldades na nossa vida que a gente enfrenta por um propósito de Deus, né? Como que foi para você entender esse propósito, né? A partir daquele momento? Acho que dentro da sua pergunta, dentro da pergunta dele, cabe eu fazer o que eu estava pensando. Se você acredita que isso foi um propósito de Deus, de repente, ou você viu a graça de Deus nesse acidente? Eu entendo que tudo acontece com a permissão de Deus. Eu tinha um coração muito duro. Se não acontecesse aquele acidente, eu iria me converter, mas talvez não naquele tempo. Talvez em um outro. A prova é que aquele acidente era para, no mínimo, quebrar as minhas pernas. Porque ninguém conseguia entrar no lugar que eu saí. Então, eu entendi, até hoje eu entendo, que o Senhor decidiu salvar a minha vida naquele dia. Mas Ele permitiu aquele acidente acontecer para eu ir para Ele e desenvolver esse trabalho que nós temos hoje. Porque se não fosse o acidente, eu iria me converter. Mas sabe aquele negócio? Eu vou curtir mais um pouquinho, vou fazer mais uma baguncinha, sabe? Deixa sempre para amanhã, né? Exatamente. E o meu propósito era esse, até mesmo porque eu não queria contrariar a minha família. Entendeu? De falar assim, você está largando nosso santo. Exatamente. Acho que entra até em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 6, que fala assim, Deus corrige aquele a quem ama. Exatamente. Aquele que aceita a correção é chamado de filho, né? Então eu entendo que Deus já tinha um propósito, porque João diz que não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi e lhes nomeei para que vade e deis frutos e frutos permanentes. Quando eu olho para o meu chamado hoje, o chamado da minha esposa, eu entendo que o Senhor me chamou. E até mesmo a chamada que ela tinha, né? Porque de 11 filhos que o meu sogro teve, de 11 que ele teve, todos nascidos na igreja, criados na igreja. A minha esposa foi a primeira pastora. Uau! Ô apóstolo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceita Jesus, você passa a ser discípulo daquela igreja, e daí, como começa? Como que foi depois, assim, como que começou o ministério de vocês, né? Ok, assim. O que aconteceu? Quando eu aceitei Jesus, se lembra que eu estava sem carro, e eu tinha que rodar 90 quilômetros, PV Praia Grande 90 quilômetros. Então, quando eu aceitei Jesus, no outro domingo eu me batizei, a pastora de lá,
O que ela fez? Ela chamou a minha esposa e falou assim, a minha esposa chamou a pastora e disse, pastora, na verdade era uma missionária Zumira, né? Uma missionária, o que a gente faz, essa dificuldade? E ela disse assim, olha, eu tenho uma pessoa que cuida de mim, e eu acho que é perto da sua casa. Como assim? Ela falou, quem cuida de mim é uma profeta chamada Irmã Luzia. Irmã Luzia era do Alvorada, da Igreja Batista. E quando essa missionária Zumira precisava de orientação, ela corria na Irmã Zumira. E ela falou assim, ó, na Irmã Luzia, e ela falou assim, ó, eu vou enviar vocês para lá, vocês vão lá, deu o endereço, tudo direitinho, falou, diga que foi eu que enviei. A Irmã Luzia era líder espiritual da Igreja Batista Renovo dos Remidos no Alvorada. Era uma batista. E no próximo domingo nós fomos lá conhecer a Batista. E a minha esposa amou a igreja. Eu ainda estava naquela de não entender muita coisa. Vocês conhecem o Dé? O Dé conheço. O que aconteceu? Quando eu cheguei na Batista, quem estava ministrando o louvor era o Dé. E eu sempre fui sertanejo até o talo. E o Dé tinha um estilo assim de... Acho que não é da sua época, o Daí José, sabe? O Fernando Mendes. Ele cantava uns louvores meio assim, sabe? Ele era mais puxado pro sertanejo. E eu falei, nossa, tô em casa, né, meu? E aí, chapéu. Aí eles foram assim, eles nos acolheram com muito amor. E tinha o apóstolo Davi hoje, da igreja em Jandira, e eles ficaram amigos da gente. Eles não eram visão celular, não tinha visão celular na época, mas eles faziam um trabalho de consolidação muito intenso. E eu comecei a ir nessa igreja, mas eu até aí, quando eu me converti, eu não larguei algumas práticas de imediato. Eu ainda bebia, né? E eles entendiam isso. Já era um processo. Exatamente. Eles chegavam na minha casa, dia de sábado, às vezes eu já estava meio chapado, né? Porque eu acordava sábado de manhã, né? Eu vou dizer vocês, E eles, não tem problema, eles foram inteligentes demais. Eles cuidaram da gente. A Aline pequenininha, eles iam sábado em casa, pegava a Aline, levava para o zoológico, levava no Play Center, na época tinha. Então aquilo, eles deram bala para a criança para agradar o pai, né? E eu me apaixonei na igreja, fui indo e me tornei um discípulo daquela igreja, entendeu? Aí nessa época aí eu já tinha empresa também, aí eu comecei a ter um contato maior com o pastor, eu tinha curiosidade de aprender algumas coisas. A minha esposa sempre me ajudando, eu não tinha muita paciência para ler, então... Quem vê hoje não fala uma coisa dessa. Ela lia para mim, eu chegava em cada noite, ela pegava a Bíblia e eu falava, eu quero ver a história de Neemias, e ela lia a história de Neemias, entendeu? Eu era apaixonado por Neemias, né? Construtor, quero ver as ideias, trabalhava armado e tal. E foi assim, aí passou um tempo nessa igreja. Aí me levantaram como líder dos adolescentes. Aí eu fui trabalhar com os adolescentes, foi algo muito tremendo. Nessa época eu tinha empresa, eu tinha várias combis, então eu fiz um trabalho gigante com os adolescentes. Nós chegamos, não tinha adolescentes, e eu fui trazendo, fazendo um trabalho, levando para cá, levando para lá. E nós chegamos a ter 50 adolescentes na época, que nunca teve, né? E era tremendo isso, porque eu falei, quem quer conhecer minha casa? Aí traz mais um no próximo evento, e isso foi crescendo, e a igreja foi enchendo de adolescente, aí vi um pai, então foi um trabalho muito tremendo. E daqui a pouco falaram, olha, você vai fazer parte da diaconia, da liderança da igreja, da tesouraria da igreja. Aí eu já não queria, porque eu não tinha tempo, eu trabalhava demais na minha empresa. Enfim, gente, chegou em 1999, eu já estava bem envolvido, eu fazia parte da diretoria da igreja, eu era o líder da diaconia, eu já não era mais líder dos adolescentes, porque já tinha passado essa fase, então estava bem alinhado com o pastor. E o pastor falou, olha, nós vamos abrir uma igreja, chamava de Núcleo, no Vitápolis,
tá? E você vai cuidar dessa igreja. Eu falei, Deus me livre, não vou. A igreja que o senhor está falando, o bispo Sérgio trabalhava junto ali, né? O bispo Sérgio, ele... Então, vamos lá. Aí o pastor falou, olha, você vai cuidar do Vitápolis, que era o Sérgio que cuidava. E eu olhei para minha esposa e falei, eu não vou. E a minha esposa falou, eu também não vou. Nós fomos embora da igreja. Saímos da igreja, fomos embora. Eu morava em Osasco na época, já tinha me mudado para lá, porque a minha empresa era lá. Mas você ficou, foi embora por causa da empresa ou porque ficou revolto? Fui embora porque escorreguei e não queria assumir compromisso. Falar aqui, sim. Não, cuidar da igreja, não. Aí tudo tem um limite também, cara. Exatamente. E fui embora. E o que aconteceu? Nós ficamos assim aproximadamente umas 3 semanas. Primeiro domingo nós fomos numa igreja, eu fui na igreja do Gilson, não era o Gilson na época, era Carisma, mas não era a igreja do Gilson. Uma igreja enorme, eu passava todos os domingos, falava, meu, que sonho que eu tenho de vir nessa igreja. Mas era lotado, igual é de Gilson hoje. E o primeiro domingo, vamos para lá, eu morava bem pertinho. No meio do culto eu não aguentei. Deu uma angústia no meu coração e eu falei para minha esposa, fica aí que eu vou embora. E perguntei pro obreiro que hora acaba, ele falou, eu nem me lembro, eu fui para casa, fiquei mal pra caramba, não tinha mais a Batista, acostumado aos domingos, não consegui ficar no horário, eu fui buscar, ela falou, eu também não gostei muito, no outro domingo nós fomos visitar outra, 3 domingos, não deu certo. Nada. Vamos voltar mesmo. Voltamos. Uma cara lavada de Vamos pau. chegar atrasado pro pastor não ver a gente. Quando chega o pastor está na igreja. Boa noite, na porta da igreja. Boa noite. Aí ele falou assim, eu falei para ele assim, o senhor já mandou alguém para o Vitápolis? Ele falou, não. Os grandes líderes, todos eles da Bíblia, fizeram o que vocês fizeram. Mas no final, eles aceitaram. Homem sabe. A igreja está lá esperando vocês. Ei. Aí não teve jeito, nós fomos. E gozado que tinha uma tal de irmã Teresa, e eu falei para ele assim, igual Moisés, né? Eu só vou se a irmã Teresa for comigo. O seu arão aí. Ele, Teresa, tá bom, quinta-feira eu vou estar lá. Quinta-feira a Teresa chegou lá. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Irmã Teresa pregava muito. Nunca. Irmã Teresa pregava muito. Chegou na quinta-feira, ela pregou o culto agora no sábado à noite. Beleza. Teresa vai estar. Sábado à noite. Eu tô aqui. Eu olho pro lado, cadê a irmã Teresa? Se ela faltasse. Não, cadê escute, o culto começou. E cadê a irmã Teresa? Ela morava em Sorocaba. Você já aqui, ó. Em Santa Amaro. Ô, Teresa. E a irmã Teresa não veio. Ô, Teresa, cadê o telefone? E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Bem. Ela falou, não sei. Meu Deus, o bispo Sérgio. O Sérgio, que era Sérgio, o irmão Sérgio, não estava naquele dia. E eu falei, agora pronto, né? Chamei o irmãozinho lá, o irmãozinho foi lá, pregou, a irmã Teresa nada. Resumindo, a irmã Teresa nunca mais apareceu. Foi arrebatada? Nunca mais apareceu no núcleo Vitápolis. Deixa eu falar algo para vocês. Houve um crescimento tão grande nesse núcleo que nós crescemos mais que a sede. Eu tive que construir um templo. Eu tive que construir, como eu tinha empresa, com o meu salário, a igreja não tinha dinheiro, eu tive que construir o templo, está lá até hoje. Glória a Deus. E quando termina de construir, mas era muita gente, nós já estávamos com mais de 200 discípulos. E aí conhecemos a visão. E passa o povo na visão, e passa o povo nos encontros. Era encontro todo final de semana. Como que chegou a visão até vocês, né? Exatamente. Como que a visão... Como que vocês souberam? Exatamente. Em 1999, o apóstolo Hélio, ele passou no encontro com Deus. E o apóstolo Hélio, ele é muito amigo da gente. Então o que ele fez? Ele foi nos convidar, porque ele passou, se apaixonou pelo encontro e foi lá porque a gente já ouvia dizer um tal de tremendão, eles chamavam de tremendão, isso em 99, e começou a dizer de Manaus, e todo mundo tinha um desejo de conhecer. Nós chamamos o pastor Pedro, que era o meu pastor, né, que me enviou lá para o Vitápolis, e falou, pastor, o que o senhor acha dessa visão? Ele falou assim, olha, eu não acho nada porque eu não penso, mas se vocês quiserem, nós vamos no encontro para conhecer.
E nós marcamos no próximo sábado, estávamos no encontro para conhecer o encontro. Houve resistência da igreja, porque a visão era algo muito novo, era algo novo, né? Assim, Igual chover. O que aconteceu? Lembra que eu falei do núcleo que estava ganhando muitas vidas? A igreja sede era uma igreja antiga, tinha muitas pessoas de idade. Essas pessoas de idade rejeitaram a visão, porque eles não queriam essa mudança, esse louvor avivado, batista, né? E esses jovens que nós tínhamos ganhado, que era a maioria da igreja, todos apaixonados, todos os finais de semana era uma festa nos encontros. Então foi gente embora, o pastor passou, o pastor achou legal, decidiu trabalhar na visão, mas ele nunca mais voltou em encontro, nem de servo, nem de nada, entendeu? E ele tinha alguém acima dele. E as pessoas mais antigas da igreja começaram a sair fora da igreja e ligavam para a Convenção Batista. E foram lá e pressionaram o pastor. A ponto do líder chegar um dia lá, quando a igreja já estava quase toda transicionada, e o líder desse pastor pegou o microfone e a igreja expulsou a gente de lá. Eu acho que o Sérgio falou isso aqui. Ele falou, teve uma coisa... Nós fomos expulsos da igreja. Né? Isso, e naquela manhã... nós que tomávamos conta da linha de frente da igreja expulsaram a gente de lá, entendeu? Na época vocês eram diáconos, né? Éramos diáconos e eu era diácono, mas pastor dessa igreja que tinha mais de 200 pessoas que eu e a apóstolo Laban ganhando para Jesus. Então essas pessoas eram a base do núcleo Vitápolis e todos eram líderes da sede da Batista, entendeu? E o que aconteceu? Quando nos expulsaram, nós não sabíamos para onde ir. E eu entreguei o núcleo, o templo que eu tinha construído, né, com o meu dinheiro e tudo. Eu larguei tudo e fui embora, não dava para ficar mais. E nós fomos para a igreja do Hélio em Osasco, eu já morava lá. Então, vamos congregar no Hélio. Mas chegou no domingo, olha o que aconteceu. Eu sentei no primeiro banco, no próximo domingo, tá? Eu sentei no primeiro banco, o Hélio no altar, e o Hélio disse assim... Eu quero aqui cumprimentar, ele já sabia o que tinha acontecido, né? Quero cumprimentar o Neco, a Elma e todo o pessoal que está com ele aí. Eu falei, não tem ninguém comigo. Que pessoal? Aí ele pediu para ficar em pé, rapaz, tinha umas 60 pessoas. Uma negada, você nem viu. Não, eu não sabia, porque eu cheguei, eu morava do lado da igreja, eu cheguei antes, sentei na frente, eu não vi quem estava chegando. Tinha umas 60 pessoas. Nossa. E quando eu olhei para trás, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, bem, olha isso. Tinha Kombi, carros, umas 60 pessoas. Quando acabou o culto, foram todos para minha casa. E falaram, o senhor tem que voltar, nós vamos abrir uma igreja de Itapevi. Não, mas não quero igreja, eu vou ficar aqui, é perto da minha casa. Se o senhor ficar aqui, nós vamos ficar todos o senhor aqui. Eita. Eu falei, meu Deus, não dá certo. Aí pressionaram a gente e nós tínhamos ganhado todos eles. Você cuidou agora, que para o Matheus que balança. Aí o que eles fizeram? Voltaram para Itapevi, arrumaram um salão, arrumaram em cima do depósito, me ligaram, falaram, Necão, nós arrumamos a igreja e vai ser aqui a igreja. E nós fomos lá ver o salão. Eita. E falamos, tem que ser, o que vai fazer? Só que eu pulei uma parte. Da igreja Águas, né? Quando nós voltamos do Hélio, quando eles falaram que queriam ficar com a gente, o que nós fizemos? Nós viemos para a igreja Águas do apóstolo Davi, do apóstolo Bertone. Falou, era a única igreja que estava na visão. E nós ficamos nessa igreja por 1 ano, entendeu? Nesse 1 ano, correndo atrás de lugar para a gente alugar, foi quando acharam esse salão de cima da igreja. Aí o Bertone nos chamou e perguntou, vocês querem abrir uma igreja Águas ou vocês querem abrir um ministério próprio? Não, nós queremos abrir uma igreja Águas. E nós abrimos a igreja Águas. A igreja Águas foi a primeira igreja na visão celular em Itapevi. Em 1 ano, essa igreja que você conheceu, em 1 ano que nós estávamos lá, a igreja cabia 200 pessoas, não estava cabendo mais ninguém. O nosso aniversário de 1 ano, tivemos que pedir à Igreja Batista do Cardoso emprestado, não sei se o aniversário foi na Rios de Águas Vivas porque o nosso salão não suportava. A negada era demais. E o segundo aniversário nós fomos lá para o São, a igreja com 830 pessoas, nós alugamos esse salão
e a igreja explodiu em Itapevi. E ali, quantos anos vocês ficaram ali? Né? Nós ficamos no SAM, acho que uns 4 ou 5 anos. Esse movimento que ele está dizendo, porque a visão tem essa pegada, né? Para vocês terem uma ideia, os levitas das igrejas de Itapevi, eles iam para a igreja Águas para pegar o modelo de louvor. O pessoal passava no trem, naquele tempo era aqueles trem velho, com os vidros quebrados. Eles ouviam os louvores, depois eles chegavam na igreja e falavam: eu passei no trem, ouvi o louvor e vim conhecer. Oh, que bênção. E nós crescemos, nós chegamos a 830 discípulos nessa igreja. Foi quando nós abrimos outras igrejas e a visão celular foi crescendo dentro da cidade. É um salão enorme, né? As pessoas passavam, eu lembro que tinha uma figura dos 4 seres viventes desenhado na igreja. Era uma igreja também muito profética, né? É uma igreja muito profética. A apóstola Elma traz isso, né? Para o Ministério Rio para as Nações. Essa veia profética já era muito ativa, assim. Era uma igreja que se movia muito na unção, no mover, na célula, na escola de líderes. Claro que hoje nós temos esse avivamento, mas eu não sei se é porque foi quando eu cheguei, eu senti que era algo mais forte. E aí ficaram alguns anos ali e depois migrou para... Nós estávamos ali, tinha esse mover mesmo, juntou esse mover apostólico e profético com a unção da visão, que tudo era novo na cidade. O que aconteceu? Eu e a apóstola Elma, nós somos os primeiros apóstolos na cidade de Itapevi. Então nós apanhamos muito. E a primeira igreja na visão celular, nós que abrimos. E foi bem na época que o Silas Malafaia batia muito na visão. Então o que aconteceu? Gerou uma curiosidade no coração das pessoas. Eles paravam os nossos discípulos, os pastores paravam os nossos discípulos na rua e diziam: você é de que igreja? Sou da igreja Águas. Sai de lá que você vai morrer afogado. É uma seita. Ele fez um vídeo, né, criticando o G12, batendo mesmo. E aí os discípulos novos chegavam: pastor, essa igreja é uma seita? Eu falei: é seita sim, filho. Não, o pastor falou que é seita, eu não sabia. Eu falei: a gente aceita tudo do jeito que vocês são, leva para o encontro e depois vocês viram esses santinhos que vocês são. Vai dizer isso para eles. Então, essa perseguição durou muito. O pessoal dizia que não existia unção apostólica, que essa visão era do diabo. A mulher não pode ser pastora, a mulher não pode ser apóstola. Exatamente, não tinha apóstola na Bíblia. Não existe mais apóstolo. Exatamente, nós éramos questionados demais, mas quanto mais eles batiam, mais a gente crescia. Então, nessa época nós ficamos, você perguntou, né, nós ficamos aproximadamente 4 ou 5 anos no Cardoso. O dono do depósito precisou do salão porque ele tinha uma rede de supermercados para guardar mercadoria, pediu o salão para nós e foi quando nós fomos para o centro. E lá nós estamos até hoje. A visão apostólica é uma visão de envio, de discipulado e uma visão que gera frutos. Chegou uma época no nosso ministério que nós começamos a abrir igrejas. Por exemplo, a igreja de vocês, o apóstolo Mel, Kelânia, lá do Alto da Colina, nós tínhamos um povo da colina que descia para a sede, muitas vinham a pé. Você lembra disso? Eu fui a pé um tempo. E nós decidimos pegar esse povo e abrir uma igreja lá em cima para eles. Correto? Sim. E ao mesmo tempo nós abrimos uma igreja em Barueri, que era o meu sonho. Quando alugaram em cima do salão, eu não queria a igreja de Itapevi, eu queria em Barueri. Entendeu? Acho que vocês já ouviram falar isso. Então eu abri 2 igrejas ao mesmo tempo. Claro, eu fui lá no líder do ministério, conversei com ele, falei: olha, nós temos 2 igrejas para abrir, eu queria saber o seguinte: eu posso abrir essa igreja, mas ela vai ficar na cobertura de quem?
Não, vai ficar na sua cobertura. Eu falei, sim, porque eu vou liberar umas 60 pessoas para cá, vou liberar mais umas 50 para cá, e a sede hoje tem uma estrutura, financeiramente falando, tem uma estrutura grande. Ele falou, não, você abre e você administra. E eu soltei o barco. Então abri Barueri, abri Alto da Colina, que era lá começou lá em cima, depois desceu. Só que quando chegou Barueri, nós montamos toda a estratégia, tínhamos alguns empresários que iam bancar o aluguel. Aí o que aconteceu? O líder nos chamou e falou, olha, todas as igrejas que você abrir vai vir para a sede. Você não vai poder cuidar dessas igrejas. E eu já estava aberta, nós já tínhamos liberado aproximadamente 100 pessoas. E isso despertou em nós o chamado que tinha no coração da apóstola Elma, devido a uma herança que ela tinha dos pais que eram apóstolos, correto? Certo. E os meus discípulos, a liderança do ministério, não aceitou isso. Mais de 100 pessoas saiu da igreja assim, já não era mais nossa. Eita, ele falou assim, não, dessa condição eu não quero. Não, aí nós fomos orar, fomos para o monte, os discípulos não aceitavam isso, foi uma situação bem difícil. E aí, porque na verdade, desculpa cortar o senhor, porque na verdade, você vê que desde o começo, o seu ministério era um ministério de expansão. Né? Então, o que eu penso, né, na minha visão de todos esses anos, é que era um plano de Deus para expandir vocês e vocês não ficarem limitados, né? Porque eu acredito que não tem como você segurar o cara, meu. Quando o cara tem um chamado para crescer, deixa ele crescer, não é isso? Exatamente. E aí o que aconteceu? Nós nos sentimos presos, a gente não podia mais trabalhar nesse modelo, gerou uma paralisação na minha liderança. Foi muito difícil tratar a liderança, porque não tinha mais motivação para eles ganharem discípulos. E o apóstolo Francisco e a apóstola Bia, que era líder de uma filial, eles decidiram ficar com a gente, eles optaram não ir para o ministério. E eles ficaram, mas Barueri decidiu ir. E levou empresário, levou todos que estavam ali. Então, nesse tempo, nós fomos orar e Deus confirmou, Deus colocou paz em nosso coração e nós decidimos ir lá pedir a bênção para o apóstolo. Foi tão de Deus que ele tem um genro que é profeta, muitos conhecem, e quando nós chegamos para sentar, ele estava escrito, o profeta falou assim, o apóstolo Manuel, a apóstola Elma vão vir aqui, vão pedir para sair, e você falou para o sogro, para o presidente do ministério, e você libera eles e não pede uma unha deles. Olha só. Quando nós chegamos lá, ele falou, eu já sei, está escrito aqui, meu genro, quero abençoar vocês, vão na bênção, cresçam, multipliquem, e nós voltamos para Itapevi para mudar o nome da igreja. Aí foi difícil o nome, porque ele falou assim, nós pensávamos em, como a água ficou conhecida na cidade inteira e outras cidades, e ele falou assim, a única coisa que eu vou pedir para você, não use água no seu nome. Todos os nomes que a gente tinha, era a igreja Águas do Avivamento, Águas cristalinas, tudo que Jesus você pode imaginar. voltar já na águas. Aí ele falou assim, olha, não use água, porque é patenteado. Eu falei, tá bom, não vou usar água. E voltei, fiz uma reunião com a liderança, falei, gente, não pode ser águas. Poxa, e agora? Falei, agora Deus vai dar um nome pra gente, né? Um dia eu estava em casa, comecei a escrever, de madrugada, veio na minha, Deus me deu assim, Rio para as Nações. Eu falei, não, eu fiquei feliz da vida. De manhã liguei para o meu advogado, ele ligou para a empresa de patente e a mulher falou assim, olha, esse nome com certeza já existe. Eu falei, aí o advogado falou, esse nome deve existir. Eu falei, deve, mas consulta, por favor. Rio para as Nações, não tem patente. Eu falei, é nosso agora esse nome. Sabe quando ele encaixa assim? Eu tenho certeza que esse nome tem tudo a ver com Deus, porque era águas e de águas virou rio. Eu tenho certeza disso. Então foi assim que nasceu o Ministério Rio para as Nações. Ô apóstolo, o senhor tinha noção de quem vocês se tornariam, assim?
Porque assim, ele é um homem humilde, ele é um homem simples. Mas se você for olhar hoje, cara, a história deles de grandeza, eu falo assim, não estou falando isso para idolatrar o Senhor, não estou falando isso, estou falando no sentido de a gente olhar como um modelo de que você entra lá, passa lá no encontro com Deus e de quem você pode se tornar, né, daqui a alguns anos. Assim. Você tinha essa noção, porque às vezes a pessoa está ali assistindo, tem um ministério, tem uma chamada, mas às vezes não para pensar no que quando você ouve a voz de Deus e você se entrega aonde Deus pode te levar. Você tinha essa noção de que... Não tínhamos, nem eu, nem a minha esposa, e na verdade nós tínhamos medo de crescer. Uma vez eu fui levar uma apóstola Maria, conhece? Eu fui levar ela na casa dela, de madrugada, ela e o marido, eu e a minha esposa, e quando ela foi descer do carro, a gente era pequeno ainda, ela, antes de descer do carro, ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela disse assim: vocês serão pastores de pastores. Eu só tinha eu de pastor no ministério, não tinha mais ninguém, nem na igreja tinha pastor. Aquilo gerou um medo no nosso coração, tanto no meu coração, porque ela é uma profeta bem conceituada. E quando ela disse, vocês serão pastor de pastor, não, nós não queremos isso. Ser pastor de pastor, não. Não tá para mim. Não, eu não me achava capaz, a apóstola Elma não se achava capaz. E nós, assim, tipo que rejeitamos aquela situação. Então eu estou respondendo a sua pergunta. Nós não imaginávamos que seria dessa forma. Porém, a igreja foi pegando um corpo, um movimento, nós fomos apanhando muito. Eu fui convidado para ir nessa época, para ir nas reuniões do Conselho de Pastores. Eu sentava na última cadeira, e daqui a pouco a pessoa que estava na minha frente olhava para mim. A outra olhava e começava até lá na frente o pessoal olhando. Era tipo assim, o cara da seita tá aí, sabe? Era. E chegou um dia, eu falei pra minha esposa, eu não vou mais nessa reunião, porque o pessoal fica tudo olhando, no final ninguém vem falar comigo, parece que eles têm medo de mim. E realmente tinham medo, entendeu? Aí o que eu fiz? Ela falou, não, você tem que ir, você tem que romper. Aí eu fiquei muito amigo do presidente do conselho, o pastor Durval. E aí ele falou, olha, posso fazer uma reunião na sua igreja? Eu falei, na minha igreja tinha os 4 seres viventes, na minha igreja tinha menorá, bandeira de Israel. Eu falei, meu Deus do céu, isso não vai. Tinha uma arca, né? Tinha tudo. Deus, pastores. Olha, eu vou te contar uma coisa, a reunião era 7 da noite, quando foi 6 horas, a igreja estava lotada de pastores. Tiravam foto da arca, tiravam foto dos 4 seres. E eu lá, falei, meu Deus, exatamente. E o que eles fizeram? Eles tinham, como eu era o pastor da seita, eles queriam ir lá conhecer como que era aquela igreja. E o crescimento que era assustador. Nós tivemos um culto, o Bispo Sérgio está aí, 90 pessoas aceitaram Jesus em um culto de domingo nosso. Saiu em jornal, na televisão, o maior jornal da cidade, que é o Itapevi agora, saiu em tudo. Aquela multidão. Nessa época aí nós chegamos nos 830. Então, nós não tínhamos essa ideia, tá? E muito menos de ter um pastor que viesse confiar em nós para pedir uma cobertura para nós, não tínhamos. E que seríamos 12 do apóstolo Abud, jamais isso passava em nossa Eu já vou perguntar sobre o apóstolo Fábio Abud, que um pouquinho mais para frente a gente vai falar de cobertura. Você falou, tinha medo de se tornar, que aquela profecia acontecesse, né, de se tornar pastor de pastores, e hoje a Rio para as Nações, ela é um ministério que ela dá cobertura para outros ministérios, né? Tem igrejas próprias, né? Hoje, quantas igrejas a RPN tem hoje? 7 igrejas. 7 igrejas. São Paulo e fora de São Paulo. São Paulo e fora de São Paulo. Então, você que tiver curiosidade de conhecer a Rio para as Nações, tem um site muito bem produzido. Eu acho muito bom o site da Rio para as Nações. Lá tem a foto dos pastores que são líderes das filiais.
Tem lá toda a cobertura Rio para as Nações, os endereços também, horário de culto e dia de E culto. fora do estado também temos, no Pernambuco, em Recife. Pernambuco, em Recife, lá em Janga, RPN Janga, não é isso? Isso. Quantas RPNs existem hoje? E além de ter RPN, tem igrejas que vocês cobrem também. Exatamente, são os pastores que chegaram e viram em nós um modelo para ser pastores deles. Então muitas pessoas nem entendem o que é isso, o que é ser pastor de cobertura ou ter um pastor acima. A verdade é o seguinte: nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Hoje nós vemos muitos ministérios sofrendo, passando necessidade, porque o líder não tem um pastor. Então hoje nós temos, além dessas 7 igrejas Rio para as Nações, nós temos mais 11 igrejas que caminham direto conosco. Somos os pastores desses líderes, desses presidentes de ministérios. Ô, Daniel, tudo começa no encontro com Deus. Porque, por exemplo, o meu sogro, eu falei para vocês que a minha esposa nasceu no berço evangélico, todos os filhos nasceram no ministério. O meu sogro, ele foi um dos maiores pregadores e pastores do Nordeste. Só que a família dele viveu muitas guerras devido ao ministério. Por quê? O pai, o meu sogro, ele não tinha um pastor, ele não tinha um mentor. E todos nós temos problemas. Então, sim, quando meu sogro tinha problemas, ele não tinha quem procurar. E quando ele precisava tomar uma decisão, ele não tinha ninguém para perguntar. Então hoje, no encontro, tudo começa no encontro. O pastor vai para o encontro e quando ele chega no encontro, ele vê uma unção de paternidade, a necessidade de ter alguém para cobri-lo, para aconselhar, orar por você, e alguém que seja seu amigo. Cobertura é ser amigo, entendeu? Então, não tem cobertura, não tem vínculo a não ser o amor, entendeu? Eu cubro as pessoas pelo amor que Deus colocou em meu coração. É diferente das igrejas Rio para as Nações. Eu tenho um compromisso com eles, porque eles pastoreiam, no caso do apóstolo Mel, que é o apóstolo Elaine, eles pastoreiam uma igreja do Ministério Rio para as Nações. Mas essas outras igrejas, eles não têm vínculos com o Ministério Rio para as Nações, mas eles têm um carinho, um respeito, e da mesma forma nós temos por eles. Então eles chegam e falam: olha, eu escolhi o senhor como meu pastor, o senhor quer cuidar de mim? Porque cobertura a gente não oferece. Os pastores sentem a necessidade e pedem. Vem em você algo assim que eu posso receber uma oração, posso receber um conselho, exatamente. posso receber uma ajuda. A primeira etapa, por exemplo, tem um encontro, mas a nossa igreja ela faz alguns cafés também, né? Que são chamados cafés de pastores. Então, se você está assistindo a um pastor, tem o desejo de conhecer um pouco mais, você pode estar indo na nossa igreja sede, que é em Itapevi, tem lá um café de pastores, que é primeiro sábado do mês. Tá? Então, o que acontece? Se você tiver curiosidade, a gente vai postar aqui sempre nesse Facebook, você segue a gente aí, curte aí, porque sempre nesse Facebook é postado o dia e o horário dos cafés. É na Avenida Rubens Caramês, 929, centro de Itapevi. Acontece o café todos os primeiros sábados às 9 horas da manhã. Tem um café gostoso, um momento de comunhão e depois uma palavra de destino, que é tudo que nós precisamos. Eu tenho uma curiosidade também, falando de cobertura. Tem alguém que cobre o senhor? Como que é isso? Tem. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Para eu ensinar, eu tenho que aprender. Hoje, Deus nos deu a graça, a mim e a minha esposa, para caminharmos debaixo de um grande líder, um líder, talvez o maior líder da visão celular. Talvez não, ele é o maior de São Paulo, que é o apóstolo Fábio Abud. Tem uma igreja para 3.000 pessoas, também faz o café todas as segundas, quintas de cada mês. E o apóstolo Fábio, ele se tornou um pai espiritual, um amigo. É o que eu queria saber, até porque, por exemplo, o Fábio Abud,
Ele é líder de muitas pessoas aqui em São Paulo, a igreja é enorme, assim, eu até queria saber a sua relação com ele. O que acontece hoje? O apóstolo Fábio Abud, ele tem 3 equipes de 12. Ele tem a equipe local dele, ele tem a equipe regional aqui em São Paulo, a qual eu faço parte, e ele tem uma equipe na Baixada Santista. E além de ser pastor de uma igreja com mais de 3 mil discípulos. Então, ele é um homem muito, mas muito ocupado. Muito ocupado. Mas o que acontece? A cobertura espiritual é diferente, é o que eu estava dizendo. A Igreja Rio para as Nações não é a Igreja El Shaddai. Então, o que eu faço? Eu não fico todos os dias chamando o meu apóstolo para fazer algumas perguntas. Cobertura é como um guarda-chuva que você anda com ele no carro, certo? Um dia de sol. Um dia de sol você deixa ele guardadinho, choveu, você pega o guarda-chuva. Quando não chove, ele está lá cuidando do lugar que está chovendo, das pessoas que estão tomando chuva. Então a cobertura é isso, não é você ter aquela pessoa todos os dias te ligando. Se ele for ligar para todos os 12 dias, todos os dias, ele não vai viver, não vai trabalhar, não vai viver. E é interessante a visão por isso, porque a visão é uma visão organizada, né? Todo o trabalho ele acontece através do trabalho dos 12, né? Então hoje o apóstolo Manuel é 12 do apóstolo Fábio Abud, que porventura é 12 do apóstolo René Terranova. Tem mais alguma dúvida? Vamos falar um pouquinho também, sabe o que eu achava interessante a gente perguntar? A visão, ela também é uma visão que aponta para Israel, né? A visão ela aponta para Israel, ela aponta para Israel. O senhor já foi para Israel? Já. Já foi? Como que é essa visão de Israel? Sabe o que é, né, cara? Eu já fui e agora o ano que vem nós vamos novamente. Aí, bacana. E vocês vão enviar os apóstolos de vocês e vocês vão... Qual que é a importância, apóstolo, assim, de Israel? Porque às vezes as pessoas pensam... Baixa aqui o bracinho aqui. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa vai lá passear, né? A ideia que algumas pessoas têm antes de receber essa visão. Vou lá passear, vou lá ver onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu. E não, né? Qual que é a importância de ir a Israel? A Bíblia diz em Mateus que Jerusalém... Tem Bíblia aí, não? Tem. Mateus 5, 35. Mateus 5, 35. Nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jerusalém é o quê? A cidade do grande rei. A cidade do grande rei. Então, de quem é a cidade de Jerusalém? Jesus. Pronto. Eu vou fazer Israel. Ver a família, ver a cultura. A família do meu pai. Quem é o meu pai? Jesus. Então, todas as vezes que eu vou a Israel, eu estou voltando na terra do meu pai. E lá em Zacarias 14, 16, diz assim: todas as famílias têm que subir de ano em ano em Jerusalém. Todas as famílias. As famílias que não subirem, não virá chuva sobre eles. Então, qual é a importância? É rever a terra do meu pai. Quando eu vou a Jerusalém, eu estou indo visitar a terra do grande rei. Estou cumprindo também um mandamento que está lá em Zacarias 14, 16, 17. Sobe de ano em ano. E a família que não subir, não virá chuva sobre eles. Então, uma grande importância. Estou cumprindo um mandamento. Você recebe um alimento à palavra. No Salmos, tem um salmo também, é o Salmo 137, que diz assim: ai de ti se você esquecer de Jerusalém. Se eu me esquecer de Jerusalém, seca-te a mão direita, seca-te a língua. Então, nós não podemos esquecer Jerusalém, a cidade do grande rei. Está lá em Mateus. Gente, que coisa, que live, né? A gente já imaginou que seria bom, mas não tão bom, né? Conversamos hoje aqui com o apóstolo Manuel, ele quer... Apóstolo, tem algum sonho que o senhor tem para o futuro? Quero pedir para vocês. O sonho é levar vocês a Jerusalém. E vocês que estão nos assistindo. Amém. Para isso, o meu sonho depende de vocês. Eu queria que vocês trouxessem a apóstola aqui um dia
para fazer todas as perguntas que vocês tiverem de Jerusalém. E qual que é o meu sonho? Levar vocês para conhecer a terra do meu pai. Eu vou. Conhecer os meus irmãos. Levar vocês para conhecer a terra do meu pai. Uau. Amém? Então está aí, só falta agora vocês fazerem o convite. Apóstola, eu vou convidar agora. Apóstola Elma, queremos você aqui. Vamos te fazer umas perguntas e tal. Então se prepare, anota aí que a gente vai te encher de perguntas pra gente aí colocar mais sal embaixo da língua do pessoal para ir pra... Isso aí. Gente, é o seguinte, nós estamos encerrando, temos só mais alguns recadinhos aqui. A gente queria agradecer você que assistiu. Queria falar para vocês, a gente já tem, apóstolo, um canal no YouTube. Então, essa palestra aqui, essa mensagem, essa live, ela vai lá para esse canal. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês para se inscrever nesse canal. Poxa, que legal. O nome do canal é A Mesa, tá? Me ajuda aí para eu ficar famoso. Então, vai lá pro YouTube e vocês podem estar lá se inscrevendo. A Mesa, ela tem a parceria com, ela é parceria com o Ministério Rio para as Nações. E todos vocês que nos assistiram, as pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer também a apóstola Elaine. Muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Fazendo parte, ficando quietinha, não fazendo bagunça. Apóstolo, obrigado pela oportunidade de nós estarmos recebendo o senhor aqui. As portas sempre estão abertas para quando precisar voltar. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, apóstolo. É uma grande honra, foi uma grande honra e em breve estará aqui de novo. E eu fiquei muito nervoso aqui. Falei, pô, o homem vai vir aí, o que eu vou falar com esse homem? Fiquei aqui perguntando, né? Mas grande homem de Deus, muito humilde. Mas, gente, obrigado. Deus abençoe. É isso aí, gente. Valeu. Valeu, obrigado. sucesso. Até a próxima abraço, segunda. Até mais ver.